O golpe militar de 1964 marca uma série de eventos ocorridos em 31 de março de 1964 no Brasil e que culminaram em um golpe do Estado no dia 1º de abril de 1964. Esse golpe pôs o fim ao governo do presidente Diogo Goulart, também conhecido como Jango, que havia sido, de forma democrática, eleito vice-presidente pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Imediatamente após a tomada do poder pelos militares, foi estabelecido o AI-1, com 11 artigos, ao mesmo dava ao governo militar o poder de modificar constituições, anular mandatos legislativos, interromper direitos políticos por 10 anos e demitir, colocar em disponibilidade ou aposentar compulsoriamente qualquer pessoa que fosse contra a segurança do país, o regime democrático, probidade da administração pública, além de determinar eleições indiretas para presidente da República. Durante o regime militar ocorreu um fortalecimento do poder central, sobretudo do poder executivo, caracterizando um regime de exceção, pois o executivo se atribuía a função de legislar em determinado dos outros poderes estabelecendo pela Constituição de 1946. O alto comando das Forças Armadas passou a controlar a sucessão presidencial, indicando um candidato militar que era referendado pelo Congresso Nacional. O golpe Castelo Branco, o general militar, foi eleito pelo Congresso Nacional presidente da República em 15 de abril de 1964. Em seu pronunciamento, declarou defender a democracia, porém, ao começar seu governo, assumiu uma posição autoritária. Estabeleceu eleições indiretas para presidente, além de dissolver os parlamentos políticos. Vários parlamentares federais e estaduais tiveram seus mandatos cassados, cidadãos tiveram seus direitos políticos e constitucionais cancelados e os sindicatos receberam intervenções do governo militar. Em seu governo foi instituído o bipartidarismo. Só estavam autorizados o funcionamento de dois partidos, Movimento Democrático Brasileiro, MDB, e Aliança Renovadora Nacional, ARENA. Enquanto o primeiro era de oposição, de certa forma controlada, o segundo representava os militares. O governo militar impõe, em janeiro de 1967, uma nova Constituição para o país. Aprovada nesse mesmo ano, a Constituição de 1967 confirma o institucionalismo, o regime militar e suas forças de atuação. Castelo Governo Costa e Silva. Em 1967, assume a presidência o general Arthur da Costa e Silva. Após ser eleito indiretamente pelo Congresso Nacional, seu governo é marcado por protestos e manifestações sociais. A oposição ao regime militar cresce no país. A União Nacional dos Estudantes organiza no Rio de Janeiro a Passeata dos 100 Mil, em Contagem com Mato Grosso e Osasco, São Paulo. Greves de operários paralisam fábricas em protesto ao regime militar. A guerrilha urbana começa a se organizar, formada por jovens idealistas de esquerda. Assaltam bancos e sequestram embaixadores para obterem fundos para o movimento de oposição armada. No dia 13 de dezembro de 1968, o governo decreta o ato institucional número 5, AI-5. Este foi o mais duro do governo militar, pois aposentou juízes, cassou mandatos, acabou com garantias do habeas corpus e aumentou a repressão militar policial. Governo da Junta Militar. Doente, Costa e Silva foi substituído por uma junta militar formada pelos ministros Aurélio de Lira Tavares, Exército, Augusto Rademacher, Marinha e Márcio de Souza Melo, Aeronáutica. Dois grupos de esquerda, o MR8 e a ALN, sequestraram o embaixador do EUA, Charles Elbrick. Os guerrilheiros exigiram a libertação de 15 presos políticos, exigência conseguida com sucesso, porém, em 18 de setembro, o governo decreta a Lei de Segurança Nacional. Esta lei decretava o exílio e a pena de morte em caso de guerra psicológica, adversa ou revolucionária ou subversiva. No final de 1969, o líder da ALN, Carlos Magrela, foi morto pelas forças da repressão em São Paulo. Governo Médici. Em 1969, a junta militar escolhe o novo presidente, o general Emílio Garrastazu Médici. Seu governo é considerado o mais duro e repressivo do período, conhecido como Anos de Chumbo. A repressão à luta armada cresce e uma severa política de censura é colocada em execução. Jornais, revistas, livros, peças de teatro, filmes, músicas e outras formas de expressões artísticas são censuradas.
Muitos professores, políticos, músicos, artistas e escritores são investigados, presos, torturados ou exilados do país. O DOI-CODE, Destacamento de Operação em Formação e ao Centro de Operação de Defesa Interna, atua como centro de investigação e repressão do governo militar. Ganha força no campo de guerrilha rural, principalmente na Araguaia. A guerrilha de Araguaia é fortemente reprimida pelas forças militares. Governo Jassy. Em 1974, assume a presidência o general Ernesto Jassy, que começa um lento processo de transição rumo à democracia. Seu governo coincide com o fim do milagre econômico e com a insatisfação popular em altas taxas. A crise do petróleo e a recessão mundial interferem na economia brasileira. No momento em que o crédito e empréstimos internacionais diminuem, Jassy anuncia a abertura política lenta, gradual e segura. A oposição política começa a ganhar espaço nas eleições de 1974. O MDB conquista 59% dos votos para o Senado, 48% da Câmara dos Deputados e ganha a prefeitura da maioria das grandes cidades. Os militares da linha dura, não contentes com o caminho do governo Jassy, começam a promover ataques clandestinos aos membros de esquerda. Em 1975, o jornalista Vladimir Herzog é assassinado nas dependências de DOI-CODE, em São Paulo. Em janeiro de 1976, o operário Manuel Filho aparece morto em situação semelhante. Em 1978, Jassy acaba com AI-5, restaura o habeas corpus e abre caminho para a volta da democracia no Brasil. Governo Figueiredo. A vitória do MDB nas eleições de 1978 começa a acelerar o processo de redemocratização. O general João Baptista Figueiredo decreta a lei da anistia, concedendo o direito de retorno ao Brasil para os políticos, artistas e demais brasileiros exilados e condenados por crimes políticos. Os militares de linha dura continuam com a repressão clandestina. Cartas-bombas são colocadas em órgãos da empresa e da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. No dia 30 de abril de 1981, uma bomba explode durante um show no Centro de Convenções do Rio Centro. O atentado fora provavelmente promovido por militares de linha dura. Até hoje, nada tem sido provado. Em 1979, o governo aprova a lei que restabelece o pluripartidarismo no país. O partido volta a funcionar dentro da normalidade. A Arena muda o nome para ser PDS, enquanto o MDB passa a ser PMDB. Outros partidos são criados, como o Partido dos Trabalhadores, PT, e o Partido Democrático Trabalhista, PDT. A redemocratização e a campanha pelas direitas. Já nos últimos anos do governo militar, o Brasil apresenta vários problemas. A inflação e a alta rescisão também. Enquanto isso, a oposição ganha terreno com o surgimento de novos partidos e com o fortalecimento dos sindicatos. Em 1984, os políticos de oposição, artistas, jogadores de futebol, milhões de brasileiros participam do movimento de direita já. O movimento era favorável à aprovação de emenda Dante de Oliveira, que garantia eleições diretas para presidente naquele ano. Para decepção do povo, a emenda não foi aprovada pela Câmara dos Deputados. No dia 15 de janeiro de 1985, o colégio eleitoral escolheria o deputado Tancredo Neves, que concorreu com Paulo Maluf como novo presidente da República. Ele fazia parte da Aliança Democrática, o grupo de oposição formado pelo PMDB e pela Frente Literal. Era o fim do regime militar, porém Tancredo Neves fica doente antes de assumir e acaba falecendo. Assume o vice-presidente José Sarney. Em 1988 é aprovada uma nova Constituição para o Brasil. A Constituição de 1988 apagou os rastros da ditadura militar e estabeleceu princípios democráticos no país.